Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre amor condicional ou incondicional. É muito normal, né, que nós enraizamos os valores, princípios que a gente viu na nossa infância, com aquilo que recebemos dos nossos pais. E se nós vivemos em um lar onde as pessoas ensinaram a gente a trabalhar as nossas emoções, a fazer boas escolhas, a nos valorizar, é comum que a gente transmita isso para o mundo, né? Porque o amor nada mais é do que a gente viver de dentro para fora a nossa verdade, aquilo que nós aceitamos ou não para nossa vida, com base na verdade, sabe? E vindo de um lar saudável, onde há união, propósito, intenção, nós crescemos nesse ambiente aparador, né? Dizer assim, que nos ampara, que nos direciona, né? E nós ficamos até mais preparados para o mundo, porque no mundo vamos encontrar com diversas pessoas. E se eu não souber me valorizar, para eu ser aceita, eu vou viver do jeito que as pessoas querem que eu viva. Eu vou receber migalhas, eu vou abraçar aquilo como se fosse um banquete, porque eu não vou saber diferenciar devido ao desvalor, né? E quando eu sou valorizada, eu me valorizo, eu entrego mesmo, não aceitando pouco, não aceitando migalhas, e sabendo que se uma pessoa entrega algo de bom pra mim, é porque eu mereço. Faz parte de mim e eu também entrego aquilo que eu mereço. Então, com base no nosso merecimento, é que nós formamos um olhar para a vida que nós vamos criar ao longo do tempo. Seja nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos amorosos, nos nossos relacionamentos profissionais, né? E chega uma fase, gente, que nós vamos voar mesmo. Se os nossos pais, né, não ensinam a gente a voar, a se alimentar sozinhos, a ter a nossa independência, nós vamos ser um pouco até cansativo, porque imagina, você tá vivendo uma vida pra você, aí vem um outro ser que você tem que criar. E se outro ser for tão dependente de você quanto você já é, você vai ter dois seres para você cuidar, que é você e mais um. Então, as pessoas, os animais também, como a gente vê, chega uma hora que eles precisam dessa independência. Não na situação de necessidade, vulnerabilidade que às vezes a gente passa mesmo, mas a situação da gente aprender a viver a nossa própria vida, a fazer a nossa própria escolha. Isso é muito importante em todos os momentos. Então, se eu, por exemplo, fui criada em um lugar que eu aprendi sobre a me desvalorizar, me diminuir para caber, a aceitar tudo que os outros querem para poder não incomodar, viver as palavras que lançaram sobre mim como verdade, eu vou me tornar uma pessoa vazia. Porque eu não fui validada, eu não aprendi a gerir minhas emoções, eu aprendi a reprimir e guardar dentro de uma caixa inacessível, porque eu não consigo olhar as minhas emoções, porque eu não fui ensinada. Eu fui ensinada a calar quando estava com dor, eu fui ensinada a parar de palhaçada toda vez que eu sentia que aquilo estava me maltratando, aquela palavra estava sendo grosseira. Eu sentia que eu não podia me posicionar. Isso tudo, gente, molda o adulto que vamos ser. Então, quando nós somos adultos imaturos, né? Porque ao longo da vida eu olhei a imaturidade como algo assim muito. Eu tinha um afastamento dessa palavra. Porque eu queria ser madura, sabe? Uau, quero amadurecer. Então toda vez que alguém falava que eu ainda era imatura, eu sentia um pouco de rejeição a essa palavra. Só que quando a gente realmente vê a verdade como ela é, nós damos a oportunidade da transformação. Só com base naquilo que nós realmente assumimos de responsabilidade, é que vai trazer a transformação, porque se eu não olho os meus erros e vejo que eu preciso mudar, jamais conseguiria avançar na vida, né? E eu olhando a situação assim de fora, comecei a ver que a imaturidade é um ser, é algo que eu ainda não aprendi. É como se a gente estivesse ali no estado de humildade, de falar, cara, eu sei que eu posso. Eu vou dar um passo em direção a isso, para eu me observar e ver o que eu preciso mudar. E isso que traz a transformação de fato, né, para nossa vida. Mas uma pessoa que ainda é imatura e ela não aceita, ela está vazia por dentro. Não é porque ela quer, porque ela escolheu, mas está no inconsciente dela sobre o que ela recebeu, sobre como ela não aprendeu a se validar, se olhar por dentro, se escolher, colocar os limites, enfrentar o desconforto, enfrentar a dor de perder pessoas. Porque, gente, quem ama, o limite vai alinhar, se alinha com a outra. Quando você se coloca no seu posicionamento, né? Que você fala, ó, esse aqui é o meu limite, eu não aceito mais do que isso. E quando a outra pessoa erra, que você tem coragem de se posicionar, porque aquela pessoa tá passando os teus limites, tá te machucando e ferindo,
e você tem coragem de se retirar, é aonde você coloca no outro a responsabilidade de te manter ou não. Então, se alguém vai embora, é porque essa pessoa, ela não te ama verdadeiramente. Ela escolheu viver ultrapassando os seus limites e achando normal. Geralmente, quem ultrapassa os limites e acha normal é uma pessoa que passa dos limites dela mesma. Porque nós externalizamos aquilo que nós estamos sendo por dentro, sabe? Pessoas que desvalorizam o que você sente na hora da sua dor, tenta minimizar o que seja, essa pessoa não consegue olhar para dentro dela e validar os sentimentos dela e acolher os sentimentos dela e ver que aquilo dói, sabe? Porque o que realmente cura é a gente olhar para a ferida, é a gente cuidar da ferida. Se alguém te humilhou, te maltratou e você ignora isso para manter essa pessoa, você está cada vez com uma inflamação maior. E isso rouba a tua felicidade, sabe? E o amor, como eu disse, condicional, é aquele amor que eu aceito sim, eu quero sim, eu amo sim, mas eu tenho um limite. Ele não é incondicional, onde a pessoa vem e faz o que ela quiser. Não. Quando uma casa está bagunçada, você arruma, você precisa fechar a porta para que ninguém entre sem bater, para que ninguém venha bagunce tudo. Você tem que abrir a porta para a pessoa que vai valorizar o que você já fez. Se você deixa a porta aberta depois de você cuidar da sua casa, permitindo que qualquer pessoa entre, você não pode reclamar da bagunça. Então o amor, ele precisa sim ser condicionado. Ele não pode ser um amor cego onde as pessoas vêm e fazem o que querem. Só que, se eu olho para o outro como base da minha sustentação de emoções, olho o outro como a dependência das minhas emoções, porque a pessoa dá uma migalhinha e eu não sou feliz comigo mesmo, eu vou aceitar. Aquela pessoa, ela vai drenar cada vez mais minha energia, mas é como se é igual a droga, né? Um pouquinho traz aquele pico de felicidade, logo o resto do dia eu tô ferrada. É o bom dia no início do dia que a pessoa dá, mas some o dia todo, né? É a pessoa te falar, demorar milhares de dias pra falar que te ama, mas uma vez que ela fala, tu leva pra 3 anos. Aquele te ama. Não, mas ele me falou que me ama. É dependência. Então, quando você faz as pazes com você, você não depende mais de ninguém. E eu vou, assim, abrir um parêntese que pode ser a virada de chave na sua vida, assim como foi na minha. Eu cheguei um dia de eu me odiar e eu não gostar da minha companhia. A primeira pergunta que eu fiz pra mim, tu casaria contigo? Eu falei, não, eu não casaria. E quando eu ouvi aquela pergunta falando isso pra mim, eu falei, como que tu quer que alguém te aceite se tu não se aceita? E eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Hoje eu, assim, tô bem mais inteira, né? Tô nos meus processos, mas hoje eu não vejo a necessidade de ter uma pessoa na minha vida. Não é necessidade de autossuficiência, mas assim, é aquele pé no chão de saber o que eu quero e se a pessoa tem compatibilidade. Não é aquele amor cego que a pessoa pode fazer o que quiser, sabe? E é isso que forma um relacionamento saudável, são os princípios e os valores alinhados. É o que o outro realmente merece que eu dou e o que eu mereço que o outro me dê. E quando os dois estão alinhados com propósitos iguais, com o mesmo pensamento, claro que com diferenças, que ninguém é... Eu não sei se existe, mas gente, eu acho um pouquinho difícil de existir uma gêmea. Dizem muito sobre isso. Eu vejo que tem muitas pessoas iguais, né? Porque eles formam pessoas e eu penso muito igual, muitas pessoas, mas não é porque é minha alma gêmea. Tem pessoas que eu não tenho nenhuma atração, nenhuma admiração, mas tá pensando igual, entendeu? Então tem que ter um pouco de conexão para aquilo dar certo. Ah, quando eu estou vazia, que eu não sei o meu valor, eu quero de alguém. Então é aí que vem a dependência. É como se fosse um carro. Quando o carro quebra e o dono negligencia, ele não quer ver, aquele carro ele vai ter que ser amado por alguém. Alguém vai ter que ter misericórdia, alguém vai ter que dar um trato. Caraca, teu carro tá tanto tempo. Porque senão aquele carro, filho. Já viram aqueles carros cheios de mato que abandonam? Eles somem na floresta? Se alguém olhar aquilo com um olhar de amor, vai querer cuidar. Só que alguém vai ficar investindo no carro quebrado, que nunca funciona? Assim somos nós. É legal que alguém venha e potencialize aquilo que a gente já é. Então, se eu me desvalorizo, eu vou esperar o quê de alguém? Se eu me trato como uma qualquer, se a minha linguagem comigo mesmo é de ignorância tóxica, o que eu tô esperando de alguém, meus amores? Então, antes que a gente pense que o outro tem que gostar da gente, tem que analisar se a gente gostaria da nossa própria companhia. Porque, assim, é claro que existem os altos e baixos da vida. Nem sempre a gente vai estar lá no topo. Mas nós temos que olhar e, pelo menos, estar bem com a nossa pele, cara. Estar bem com o nosso corpo. Cuidar da gente, praticar coisas que vão nos trazer felicidade, que a gente não fica esperando nada dos outros. Porque quando eu tenho uma felicidade interna, gente, eu transbordo. Eu contagio as pessoas. Aqui em casa, a Nicole falou, mãe, a senhora precisa se entregar
pro hospício. Ela brinca comigo. Vai, se entrega pro hospício, mãe. Tá na hora já. Porque a senhora tá doidinha. E realmente, gente, eu rio de doer a barriga. Devido a minha vida ser boa, devido a eu ver felicidade em tudo. Olha, é difícil alguém me perguntar se eu tô mal. Hoje estou com uma dor de cabeça, tô enjoadinha. Eu entendo que tem fases, porque mulher tem TPM. Tô cheio de coisa pra resolver, que a vida não é um morango. A gente tem que correr atrás e fazer acontecer. Tô cheio de mercadoria que eu preciso vender, né? As contas chegam. Mas eu não olho mais com falta, com desespero, como se eu não fosse alcançar. Agora eu falo, calma, só não é hoje. Vai chegar. Você sempre consegue. Eu olho para o combustível para me trazer aquela esperança. Então, nós temos que cuidar de nós, olhar nossas emoções, mudar nossa fala interna, cuidar de quem somos, sabe? Se olhar no espelho, porque amor não é só autocuidado. Muitas pessoas se adornam por fora e ficam lindas, mas por dentro tá podre. Podre de palavrão. Não tô falando mal, mas tem pessoas que só abrem a boca pra xingar. Tem pessoas que se tratam mal, se chamam de burra, de tudo que é nome. Tudo que você tá falando pra você mesmo é sobre você. Aí você quer que o cara chegue na tua vida e fale: Oi, princesa maravilhosa, minha linda flor. Tu quer sugar de alguém a responsabilidade que é sua. Isso era eu. Porque eu cresci em ambientes de desvalor. As palavras, gente, eu não tenho nem coragem de falar. Dói. Não tô falando questão de hoje doer, mas olhando pra criança que eu era, escutando tudo aquilo. Sabe o que eu colocava nos outros? Briga. Eu era, assim, uma criança revoltada. Linda, toda cuidada. Onde eu ia, linda, maravilhosa. Mas quando eu abri a boca, porque eu fui ouvindo isso, gravando no meu HD, e eu precisei mudar a minha dicção, fazer tratamentos com fonoaudióloga, eu precisei na fase adulta, eu precisei ler livros, eu precisei comprar livros que eu pudesse falar a linguagem não agressiva e tudo mais, para eu aprender a falar comigo mesma. Porque eu não falava comigo através da minha voz, eu falava através da voz dos outros, só potencializando. Olha só, eu potencializava dentro de mim aquilo que falavam. Porque eu não sabia trocar isso da mesma maneira que você. Só que, gente, o casal, ele realmente é feliz, não só o casal, mas a amizade, família, quem seja, depois que os dois estão construídos. Sabe? Nós temos que estar inteiros pra gente dar certo na nossa vida. Seja onde for. Não é só sobre relacionamento amoroso. Então pensa com amor e carinho sobre o que eu falei. Você é importante. Começa a olhar vídeos, ler a Bíblia em versículos isolados sobre o amor que Deus tem por você. Que Ele vai te direcionar. Você vai começar a ter mais liberdade para viver hobbies, passeios e ver graça na vida. Eu orei pedindo a Deus para colocar as lentes dele nos meus olhos, para eu poder começar a ver a vida com mais alegria. E, gente, isso funcionou para mim, vai funcionar para você também. Então, desejo uma ótima noite para vocês. Tudo de bom, meus amores. Tchau!